Essa é uma pergunta muito interessante, mas também muito difícil de responder. A ideia de cavar um túnel que atravessa o planeta e sair do outro lado é uma fantasia que muitas pessoas já imaginaram, mas que na realidade é praticamente impossível de realizar. Existem vários obstáculos que impedem essa façanha, como a composição da Terra, a gravidade, a pressão, a temperatura, o ar e o movimento do planeta. Vamos analisar cada um deles. A composição da Terra. O nosso planeta não é homogêneo, mas sim formado por várias camadas, cada uma com características diferentes. A primeira camada é a crosta terrestre, que tem em média 35 km de espessura e é composta por rochas sólidas. A segunda camada é o manto terrestre, que tem cerca de 2.900 km de espessura e é composto por rochas parcialmente derretidas, chamadas de magma. A terceira camada é o núcleo externo, que tem cerca de 2.300 km de espessura e é composto por ferro e níquel líquidos. A quarta e última camada é o núcleo interno, que tem cerca de 1.200 km de raio e é composto por ferro e níquel sólidos. Para cavar um túnel que atravessa o planeta, seria preciso perfurar todas essas camadas, o que exigiria uma tecnologia muito avançada e resistente. Além disso, seria preciso levar em conta as variações de densidade, temperatura e pressão que ocorrem nessas camadas, o que afetaria a gravidade e a velocidade do túnel. A gravidade. A força gravitacional que a Terra exerce sobre os objetos depende da distância entre eles e do centro do planeta. Quanto mais perto do centro, menor é a gravidade. Isso significa que se alguém caísse em um túnel que atravessa o planeta, ele não sentiria a mesma força durante toda a queda. Ele começaria a acelerar até chegar ao centro, onde a gravidade seria nula, e depois começaria a desacelerar até chegar ao outro lado, onde a gravidade seria máxima. Se o túnel fosse um vácuo completo, sem ar, ele chegaria ao outro lado com a mesma velocidade que começou a queda, e ficaria oscilando de um lado para o outro indefinidamente. Se o túnel tivesse ar, ele sofreria uma resistência que diminuiria sua velocidade, e acabaria parando no centro, onde a gravidade seria nula. Em ambos os casos, ele levaria cerca de 42 minutos para atravessar o planeta, se ele tivesse a mesma massa e o mesmo raio da Terra. A pressão. A pressão é a força que um fluido exerce sobre uma superfície por unidade de área. Quanto mais fundo se vai em um fluido, maior é a pressão, pois há mais peso sobre a superfície. No caso da Terra, o fluido é o ar na atmosfera e as rochas e os metais no interior. A pressão atmosférica ao nível do mar é de cerca de 1 atm, ou 101.325 K. A pressão no centro da Terra é de cerca de 360 GPa, ou 3.600.000000000 K, o que equivale a cerca de 3,6 milhões de vezes a pressão atmosférica. Essa pressão é tão alta que esmagaria qualquer objeto que tentasse atravessar o planeta, a menos que ele fosse feito de um material muito resistente e incompressível. A temperatura. A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais agitadas, maior é a temperatura. A temperatura na superfície da Terra varia de acordo com a latitude, a altitude, a estação do ano e o clima, mas em média é de cerca de 15 C. A temperatura no centro da Terra é de cerca de 6.000 C, o que equivale a cerca de 400 vezes a temperatura na superfície. Essa temperatura é tão alta que derrete qualquer material que tentasse atravessar o planeta, a menos que ele fosse feito de um material muito resistente e incombustível. O ar. O ar é uma mistura de gases que compõem a atmosfera da Terra. Ele é essencial para a vida, pois contém oxigênio, que é usado na respiração. Ele também é responsável por fenômenos como o vento, as nuvens, a chuva e o som. O ar tem uma densidade que varia de acordo com a pressão e a temperatura, mas em média é de cerca de 2 kg/m ao nível do mar. O ar também tem uma viscosidade, que é a medida da resistência que ele oferece ao movimento de um objeto. Quanto maior a viscosidade, maior é a força necessária para mover o objeto. O ar tem uma viscosidade de cerca de 0,00018 ps ao nível do mar.
O ar afeta a queda de um objeto em um túnel que atravessa o planeta de duas maneiras. Ele reduz a velocidade do objeto, pois exerce uma força contrária ao seu movimento, chamada de força de arrasto. E ele impede a respiração do objeto, pois diminui a quantidade de oxigênio disponível, causando asfixia. O movimento do planeta. A Terra não está parada, mas sim em constante movimento. Ela gira em torno de seu próprio eixo, chamado de rotação, e em torno do Sol, chamado de translação. A rotação da Terra tem uma velocidade angular de cerca de 0,0007 rad/s, o que equivale a cerca de 15 por hora. A translação da Terra tem uma velocidade linear de cerca de 30 km/s, o que equivale a cerca de 108,000 km por hora. O movimento da Terra afeta a queda de um objeto em um túnel que atravessa o planeta de duas maneiras. Ele altera a direção da força gravitacional, pois cria uma força centrífuga que se opõe à força centrípeta. E ele altera a posição do outro lado do planeta, pois faz com que ele se desloque em relação ao ponto inicial da queda. Portanto, podemos concluir que cavar um túnel que atravessa o planeta e sair do outro lado do túnel é uma ideia muito improvável, pois envolve muitos desafios físicos e tecnológicos. Mesmo que fosse possível, seria uma experiência muito perigosa e desconfortável, pois exigiria um material muito resistente e isolante, um sistema de ventilação e pressurização, um mecanismo de controle de velocidade e direção, e um sincronismo com o movimento do planeta. Talvez seja mais fácil e seguro viajar de avião, foguete ou teletransporte.